mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, sabe? Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou o seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o programa para você se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Hoje eu tenho, como vocês já sabem, um convidado muito especial, Dr. Roberto Lopes Júnior, o professor Roblop, né? Eu vou chamar de Roblop, Roberto, porque eu acho mais legal, eu acho sensacional esse nome. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Diego, muito obrigado pelo convite, fico feliz por poder estar participando aqui do programa, e doutor ainda não, né, e Roblop é uma abreviação de Roberto Lopes, é uma história grande, como eu cheguei aí... Mas fica legal, pô. Parece meu pai era Roberto Lopes, eu sou Roberto Lopes Júnior, então eu, de alguma forma, desde a faculdade, eu precisava ter uma personalidade própria, né, e a gente na faculdade era engraçado, a gente tinha que normografar, né, não existia nada ainda de recurso de computador, isso foi em 89, 90, então... tudo era escrito na mão, na canetinha, na régua. Então, para escrever Roberto Lopes Júnior, todo mundo reclamava. Falava, põe um nome só, né? Todo mundo tinha um Marcelo com 2 L's, um James, alguma coisa. Eu falei, vou pôr Roblop, né? Que era mais curto e acabou ficando. Tem muita gente que me chama de Rob, ainda por causa disso. Rob é bom também. Né? O Rob é bom. É sempre terrível receber ligação ou então ligar para resolver um problema e dar de cara com um robô de telemarketing que parece que parou nos anos 90, né? Que só vai entender opção 1 ou opção 2 e vai te deixar ainda mais frustrado do que você estava antes de ligar. Isso acontece porque a maioria das soluções desse tipo não possuem a identidade da sua empresa. A Gênia, parceira aqui do canal, já transforma o atendimento com agilidade e praticidade utilizando, é claro, inteligência artificial. E tudo isso adotando as suas regras de negócio, a sua cultura e impressionando os seus clientes ao invés de irritá-los. A Gênia desenvolve soluções de IA assim. Eles não vendem um produto engessado. Eles constroem agentes de IA que agem como o seu melhor especialista. Uma solução que entende o cliente, aprende com as interações e mantém a identidade da sua marca no topo do processo com toda a segurança necessária. Chega de soluções antiquadas, não dá mais. É hora de ter uma inteligência artificial que realmente resolva e acelere processos. Fale com a equipe da Gênia, o link está aqui na descrição do episódio. Gênia, a lógica é artificial, a genialidade é humana. Cara, legal, você tem muita experiência, você é arquiteto, mais de 40 anos de experiência. Você parece muito jovem, Roblop. Você 40 anos de experiência, eu diria que é 40 anos de idade, cara. Fiquei impressionado aqui. Eu tenho 57, né? Eu comecei um pouco antes. Eu comecei com 15, 14, já fazendo silk screen, estampava camiseta, quer dizer, pintava literalmente o set, né? Pintava com tinta e eu sempre gostei muito de arte, né? Sempre fui muito envolvido. Minha mãe era artista de alguma forma, minha mãe pintava, costurava, bordava, tocava harmônica. Então, assim, a gente tem um pouco essa veia, né, cultural, familiar, que vem seguindo a gente, assim. Entendi. Pô, cara, então conta um pouco da tua história, Rob. Vou chamar de Rob, tá? Perfeito. Bom. Melhor, pode chamar. Conta um pouquinho da tua história, Rob. Como é que você acabou entrando nesse mundo de inteligência artificial, tendo toda essa pegada, essa veia artística, como você falou, né? Long story short, digamos assim, da tua vida até a tua trajetória até hoje, lidando aí sendo palestrante, criador do canal do IA Experience, que é um canal muito legal, aliás, muito legal. Recomendo muito pra galera que tá ouvindo aqui lá no YouTube. Aproveita a seguir o nosso já também, porque é importante, o IA Todo Dia, mas o IA Experience é muito legal do Rob aí, e eu recomendo, mas fala um pouquinho aí, por favor, Rob. Tá, legal. Eu dei um pouco de sorte, né? Eu acho que eu tava assim, sempre esse movimento de tecnologia acontecendo, eu tava em algum momento muito presente nas mudanças. Então, como eu te falei, né, eu sou totalmente nascido no mundo analógico. Eu falo que eu nasci em preto e branco ainda, que eu nasci em 67, então eu só fui ter cor lá para 73, enfim. Mas assim, eu literalmente peguei a televisão chegando, a televisão colorida chegando, né? A televisão preto e branco já tinha. Mas peguei assim, evolução do rádio, FM, eu peguei... eu sou muito fã de Star Wars, depois eu tô numa sala aqui que só tem Star Wars. Então, assim, Dá pra perceber.
Dá pra fui perceber com muito esse sabre ligado, de tem luz aqui pendurado atrás, ali né? atrás. Eu sempre fui muito ligado em tecnologia, assim, então eu dei sorte do meu primeiro trabalho, que era totalmente manual, que foi um trabalho já de desenvolver logotipo e desenhos para estampa, já ter chegado uma máquina de xerox colorida, então assim, já foi um avanço. Então, o meu segundo trabalho chegou um computador, ainda era um computador com tela verde, só tinha uma cor, não tinha impressora, não, quer dizer, não se fazia nada no computador além de colocar letras. E eu trabalhava em prancheta, né, eu um desenho, régua, canetinha, tinta. Paralelo, eu já estava fazendo faculdade de arquitetura, que também era totalmente analógica, não tinha nada. Então, assim, eu dei sorte de estar num lugar, que foi o Banco Itaú, que tinha recurso de trazer esses computadores para dentro dali do estúdio. E eu era jovem de certa forma, as pessoas que estavam comigo eram resistentes, né? E isso é uma bela lição para se falar. Sobre essa resistência sobre a tecnologia, né? Olhar para a tecnologia de uma forma que ela vem como uma ameaça. E eu não tinha aquilo, eu era moleque mais despretensioso, tinha lá meus 17, 18 anos. Falei, não, eu vou mexer nesse computador, vou aprender a mexer. Logo em seguida, a tela de uma cor chegou a ser 4 cores, 16 cores, 256 cores, 1 milhão de cores, e eu estava dentro disso. Quer dizer, quando o computador começou a imprimir colorido, chegou a impressora colorida, chegou plotter, chegou impressora 3D, eu já estava embarcado nisso há muito tempo. Então, de certa forma, eu entrei dentro desse trem, né, logo que ele chegou, e embarquei com ele. Quando chegou a inteligência artificial, também muito curioso, e acho que um dos grandes skills, né? Uma das grandes características de uma pessoa criativa tem que ser essa curiosidade. Então, eu olhei para isso e falei, deixa eu tentar aprender. E, cara, o que é engraçado é que eu dou aula, né? Como você falou, de inteligência artificial, já é o 3º ano que eu dou aula de IA, lá na Escola Pan-Americana. E, assim, se você pegar a minha aula do 1º ano ou do 2º, é completamente diferente da de hoje, porque ela evoluiu muito rápido. Então, enquanto a gente no começo tinha que ensinar o que era um prompt, uma engenharia de prompt, de como se fazia um prompt, hoje você não se preocupa mais com isso, né? Hoje você tem os chats aí, Gemini, o ChatGPT que te ajuda nos prompts. Você diz o que você quer, ele formata para você copia e cola. Então, assim, hoje a gente não olha mais para isso. Eu lembro que meu pai falava muito isso, né? Ele falava, para você mexer num computador, você não precisa aprender a datilografia, que naquela época era isso. Então você achava que você tinha um caminho. Primeiro eu tenho que aprender a datilografar na máquina de escrever para depois ir para o teclado. E não é bem assim, né? Você pode entrar nessas lacunas sem ter que passar por um processo linear, né? A criatividade é um pouco isso. Mas assim, voltando um pouco da minha história, né? Eu me formei em arquitetura ainda, né? Nessa mudança rápida entre chegada de computador. Eu fui acho que o primeiro aluno na faculdade de Belas Artes que trouxe um trabalho que tinha algum nuance ali de computador. Eu desenhei as pranchas no computador, eu otimizei alguns processos, mas o desenho ainda era tudo feito à mão. Então eu lembro que os professores chegaram para ver meu trabalho envolvia tecnologia. Eu tinha uns amigos que trabalhavam no Instituto Itaú, lá no Instituto Cultural do Itaú, estava logo no comecinho também, tinha câmeras digitalizadoras para digitalizar a arte, ainda sem muita resolução, mas... Então eu criei na época da faculdade um museu, que era um museu interativo digital, que as pessoas iam ver telas de monitor e não a obra original. Na verdade, a ideia era que você tinha um contato lá em Paris com a obra e você via a obra em tempo real aqui. Era mais para brincar com a tecnologia do que para ter algum efeito prático. Você não ia ver a obra, você ia ver alguma coisa que representasse a obra em tempo real. E foi bem legal. Sim. Então, assim, aí eu saí da faculdade, fui trabalhar já com design, comunicação e ponto de venda. Então, assim, eu não trabalhei com arquitetura diretamente, né? Eu já fui para agência, montei minha agência, trabalhei muito tempo em outras agências. E aí eu comecei a dar aula também há uns 5 anos, acho que foi na pandemia. Eu já vinha dando palestras sobre criatividade, principalmente, né? Sobre essa questão de como se lida com a criatividade. Eu também dei bastante palestra no Instituto Laramara, que é um instituto de pessoas com baixa visão e também sem visão, né? Então, tive que adaptar um pouco o meu pensamento criativo, que é totalmente voltado para o visual, para a cor, para a forma, para a harmonia, para entender o que era criar para uma pessoa que não enxerga, por exemplo, ou que tem baixa visão. Então, isso para mim foi um marco, assim, de entender que a criatividade ela é um simples fato de você mudar um objeto de lugar e facilitar a passagem de alguém, né? Principalmente muito ligado às pessoas que não têm uma visão plena como a gente,
Então isso é criatividade. Criatividade é pensar diferente ou propor uma solução para uma coisa que ninguém pensou, né? Você pensar de uma forma diferente, uma solução, facilitar um acesso ou facilitar uma comunicação, enfim, chamar atenção para alguma coisa. Então, a partir dessas palestras, eu conheci muita gente, então um amigo meu acabou me chamando para a Pan-Americana durante a pandemia, né? Alguns professores tiveram que se ausentar por conta de não poder dar aula, porque tinham pego Covid, enfim. E aí eu comecei a dar aula e eu gostei muito, eles também gostaram, a gente acabou ficando e já tô lá 4 anos, vai fazer 5 anos já. Então, assim, para mim tá realizando um desejo, porque eu sempre gostei de dar aula, né? Eu tenho as pessoas que trabalham comigo dentro da agência são mais jovens, e eu ainda tenho esse espírito de trazer novidade o tempo inteiro, né? Eu brinco que eu descobri as coisas indescobríveis, então eu sempre chego lá e falo, eu descobri uma coisa indescobrível, porque eu fuço muito, sabe? Eu olho muito para software, a gente começa a brincar em software, ou conhecer, ou testar algum software, algum app, e eu vou na segunda página, terceira página, eu quero ver o que tem além daquilo, né? E aquilo eu já entendo rapidamente, tá, faz isso, mas o que eu posso fazer com isso? O que não posso fazer com isso, né? Onde que me desafia aqui, qual é o limite disso para eu desafiar esse limite, né? Cara, deixa eu aproveitar que você tá falando sobre isso, vou te interromper um pouquinho, Rob, mas quero aproveitar a deixa, cara, porque como você viveu essa transição do analógico para o digital, né, da prancheta para a inteligência artificial, como que essa jornada moldou a tua visão sobre o papel da tecnologia na criação? Você acha que a tecnologia pode ser criativa? A inteligência artificial pode ser criativa? Ou se não tiver o fator humano ali, não Cara, é? é uma pergunta ótima. Às vezes, a gente vai criando uma idade e começa a ficar mais intolerante para algumas coisas. Eu, às vezes, não discuto, mas eu converso em chat com algumas pessoas que estão... Alguns gurus de inteligência artificial que aparecem no Instagram, YouTube, ficam falando assim, essa IA agora tá criando coisas. Quer dizer, a IA não cria coisas, né? A IA eu não digo que ela um mecanismo passivo, porque a diferença da inteligência artificial para uma automação normal é porque a inteligência artificial se molda, vai buscar atualizações ou referentes, ela está sempre se atualizando e se antecipando a alguma coisa. Então, ela não é passiva, ela pode até se antecipar, perceber um comportamento seu ou uma escrita sua e se antecipar em tentar solucionar alguma coisa. Mas fora isso, o que é a criatividade, né? A criatividade, aliás, é uma definição muito complexa e muito discutível, mas eu acho que a criatividade é você ter um impulso, né? Esse impulso criativo que ele está associado a uma rebeldia, às vezes, ou às vezes eu sempre falo que são os sentimentos humanos que são relativos à criatividade. Ou você está num processo que você precisa criar alguma coisa, então você precisa pôr sua mente para funcionar, para sair de algum problema ou solucionar algum problema. Então eu falo em aula que às vezes a inveja, a cobiça, a soberba são elementos para a criatividade, né? Que te alimentam. Você está vendo um cara fazer alguma coisa, eu quero fazer melhor, ou eu quero fazer diferente, ou eu quero questionar, ou eu quero me rebelar, ou eu quero aparecer, ou eu quero me revoltar. Então a criatividade te traz, esses sentimentos te trazem, te deixam mais criativo. Eu digo sempre que o obstáculo deixa a gente criativo, porque a gente tem que pular o obstáculo, e para pular um obstáculo, às vezes a forma convencional você não consegue. Então a forma criativa é quando você não vai pela forma convencional e consegue pular aquele obstáculo. Então eu digo assim, a IA simplesmente ela pega coisas que já foram feitas, né? Ela compõe, ela pega coisas que já foram feitas, embaralha e te dá uma solução diferente do que já foi feito, mas baseado em elementos que já estão feitos. E então ela, relativamente falando, ela não cria, ela não tem espontaneidade, ela não tem sentimento criativo, né? Ela tem necessidades que a gente imputa ela para criar. Entendi. Pela lei, né, a gente também trabalha em aula muito ligado a quais são as questões de resolução legais ou dos projetos de lei, ou que os outros países decidem em relação a direito autoral, por exemplo, né? E pela lei, assim, o criador é uma pessoa física, né? Ainda não se atribui criação
a uma máquina, a uma IA, né? Até porque por trás daquela ferramenta tem outras pessoas, tem cabeças, tem engenheiros, então se tivesse que atribuir a criação a alguém, ou a cocriação de uma coisa que está fazendo, teria que atribuir ao engenheiro, aos caras de software que estão do outro lado, né? Então isso ainda é uma linha nebulosa. O que se tem hoje é que uma coisa feita por IA, dependendo da plataforma, né, dependendo dos policyzinhos, das letrinhas que tem as plataformas, cada uma tem a sua, você não pode dizer que é sua se você não tiver a intenção. Então, para você ter relativamente ser dono daquela criação, você tem que ter a intenção e a direção da criação. Então, tem que partir da sua direção. Eu digo assim, tem um prompt preguiçoso e tem um prompt dirigido. Então, teoricamente, um prompt preguiçoso, se eu escrever lá, faça uma casinha com sol, é um prompt preguiçoso. É um resultado muito padrão. Então, aquele resultado não é considerado criativo, né? Nem por mim, nem pela IA. Se eu dirijo, eu falo, eu quero uma casinha de lado, branca, em cima de uma montanha, com sol atrás, um dia assim, ação. Eu coloco detalhes nessa casa. Eu falo que eu quero o tijolo desgastado, eu quero o mato subindo pela parede, eu quero que a janela esteja com espinhos. Eu começo a dirigir, então é quase que, né, a IA não tem muita escapatória de fazer aquilo. Então aí eu posso dizer que aquilo eu tenho a intenção criativa, ela só fez a parte ferramental, né, a parte de edição da imagem. Aí se eu tiver algum processo depois de retoque ou alguma manipulação que eu faço, então eu considero aquela imagem criativamente minha. Mas eu acho que assim, eu fugi um pouco da sua pergunta. A relação pode a tecnologia ser criativa? Então não, né? Não dentro desse conceito, porque a criatividade exige uma intenção. E essa intenção ela é baseada em vontade, em sua relação com o meio ambiente, a sua situação naquele momento, pessoal, física, emocional, né? Já diria Schopenhauer que o sofrimento é a fonte... Como é que é, cara? O sofrimento é a fonte da criatividade. Sua empresa ainda está gastando horas revisando currículos genéricos? Entrevistas canceladas, candidatos despreparados, pressão para contratar rápido. Existe uma inteligência artificial que já resolve esses problemas mais rapidamente. Esta é Sofia, uma inteligência artificial que entrevista por áudio e texto, analisa perfis de candidatos e mostra quem realmente vale a pena. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções e sem preconceitos. Sofia agiliza, organiza e entrega os melhores candidatos sem perder tempo. Teste gratuitamente por 7 dias e descubra como a Sofia pode transformar o seu processo de contratação agora. Acesse sofia.starmind.ai e faça parte desta revolução. Como é que você vai dizer que uma IA é criativa assim? Ela nunca sofreu, teoricamente. Ela pode simular qualquer coisa. Eu faço uma comparação em aula que eu levo uma maçã, ela tá até aqui, ó. Essa maçã aqui é uma maçã artificial. E eu levo uma maçã artificial e uma verdadeira para aula. E de longe eu falo, qual que é a diferença das duas? Eu até me preocupei em pegar uma bem... Só que ela tá vermelha demais, né? Mas uma bem natural e tal. Só que ela é de plástico. E, em princípio, não tem diferença. Então, para que serve uma maçã artificial? Para enfeitar. Então, qual que é a intenção de quem fez essa maçã artificial? É para alguém colocar numa mesa e não ter que trocar nunca mais a maçã. Ela vai estar sempre parecendo que é uma maçã. Então ela é uma maçã artificial. Agora, ela não serve para comer efetivamente, ela não serve para alimentar. Você não precisa fazer mais nada, ela está feita de forma artificial, mecânica. Então é por isso que eu associo um pouco a denominação de inteligência artificial. É isso, ela serve para algumas coisas, ela serve principalmente para imitar. Ela imita muito bem, ela imita praticamente mais de 90% do sentimento humano, entendimento humano, traço humano, tudo. Mas ela não é a original. Então assim, ainda, né, a nossa parte humana, os nossos defeitos humanos fazem toda a diferença para ela. Então, a gente só consegue diferenciar hoje o que é IA e do que não é IA pelo defeito, né? Quanto mais defeito tem, ou quanto mais imperfeição, né, mais a gente detecta como humano e menos como IA. Então, acho que aí é a linha, né? A gente se entende como ser imperfeito, que é o grande lance criativo, o grande lance artístico. Né? O artista é imperfeito, ele nunca é perfeito. Por isso que tem graça a arte, né?
E Ô, Roberto, começa a não ter graça a IA também, depende do que você vê, já tá massivo, já tá muito, muito usado de forma errada. Então a gente tá começando a ter um entendimento errado do que é IA, né? A gente tá vendo isso de uma forma muito massiva, muito repetitiva. cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Considerando tudo isso que você falou, vou te passar um pouco da minha visão. A inteligência artificial é treinada, né, com, sei lá, vamos falar sobre pintura. Vamos pegar o Midjourney, que é aquele modelo que cria imagens, né? Imagens, pinturas, o que você quiser. E hoje vídeos também. Ele é treinado com milhões, bilhões talvez de dados de imagens, né, de estilos diferentes, né? Então ele absorve tudo aquilo, consegue encontrar padrões e depois, quando você vai pedir uma coisa, ele gera naquele padrão que você quer. Se você pega um artista de verdade, sei lá, vamos pegar Van Gogh, tá? Aí você vai ler a biografia do Van Gogh, você viu que ele tem algumas influências. Eu não saberia dizer quem, mas vamos, sei lá, vamos dizer que tinham outros pintores lá que ele pegou e disse, não, ele se inspirou nisso, mas ele criou o próprio estilo, mas óbvio que ele teve uma série de experiências que moldaram ele para ter aquele estilo. Não dá para a gente fazer um paralelo entre o aprendizado de um artista de verdade, a criatividade de um artista de verdade e, abre aspas, né, entre aspas, a criatividade da inteligência artificial nesse sentido, no sentido de que não seria quase a mesma coisa? Um artista tem as suas experiências, os seus aprendizados, as suas influências e ele gera um novo estilo e a IA faz a mesma coisa? Ou não necessariamente? Qual que é a tua visão sobre isso? Não, é uma ótima pergunta e é uma das discussões que a gente tem na escola, né? A Pan-Americana é uma escola que tem um viés criativo muito forte. Aliás, acho que a grande pilar diferencial da escola é a criatividade, né? Então, por exemplo, o que você falou, às vezes nem é um aprendiz de artista, o cara trabalhou com Aleijadinho durante anos, depois ele pegou e brigou com o Aleijadinho e montou seu próprio estúdio. É natural que ele tenha muita influência do Aleijadinho, então não necessariamente ele está imitando o Aleijadinho ou plagiando, mas ele aprendeu com o Aleijadinho. Tem os artistas que os grandes estúdios, né, o Rembrandt, ele tinha a equipe dele, então ele fazia ali o quadro que encomendavam para ele, geralmente fazia o rosto, fazia as mãos, mas o resto, a paisagem, ele ensinava para os caras iam lá e faziam, porque ele tinha muita encomenda. E os artistas também tinham naquela época, ele tinha uma certa... ele era mais elitizado, então os artistas uma também aura. tinham... ele tinha a importância dele, ele também falava, não, isso aqui, essa graminha aqui, o fundo vocês fazem, né, se não tiver bom, vocês vão refazer quantas vezes precisar, mas até ficar do meu jeito, né. O que acontece é assim, Diego, para eu aprender, por exemplo, eu também tenho influência de um monte de artista, eu tenho muita influência do Maurício de Souza, cara, que foi o grande mestre, a gente ali, no começo, todo mundo, as crianças começaram a desenhar, né, então... Eu também faço uns bonequinhos aqui que parecem coisas do Maurício de Souza. Mas para eu aprender, eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, né? Eu comprei livro, eu gastei o meu tempo livre para estudar. E a IA, ela não tem isso, né? A IA não gasta absolutamente nada. A IA, teoricamente, ela pega os dados que todo mundo, ou intencionalmente ou sem intenção, deixou digital. Até coisas que não eram digitais, que eu fiz em quadros, em tinta, fotografei, publiquei, ela digitalizou, foi para a internet, tem ali, né? E a IA sabe reconhecer padrões, ela reconhece dentro de uma obra o que é pincelado, o que é traço, o que é cor, o que é forma, o que é diagramação, o que é tudo. Ela conhece, ela meio que hashtag pincelada, hashtag tinta a óleo, hashtag cores vivas, ela cria ali um monte de elementos que depois na busca ela sabe onde ela tem que olhar, né? A gente para aprender teve que... Eu gastei milhões, não sei quantos milhares de reais em livros, né? Eu tenho livros aqui, tive que dar livro agora, porque a gente mudou. Então, existe essa desproporção, né, nessa comparação, porque a IA, em um segundo, ela aprende o que eu aprendi em 20 anos. Então, a gente pode comparar relativamente, sim. O que a IA faz é o mesmo processo nosso, a gente pega referências, guarda na cabeça, quando está criando... Eu sempre falo que o músico compõe,
o artista também compõe, é que a gente não usa essa palavra para arte. A gente usa para música. Por que ele compõe? Porque ele tá aí na cabeça dele. Eu adoro Beatles, adoro Rolling Stones. Quando eu tô compondo uma coisa minha, é natural que venha esses elementos, os acordes, né, a sequência. Então, assim, o que eu tô fazendo numa música é compor. O artista também compõe. Ele vai lembrar de traços, de gestos, de cores, de outras referências que ele fez. A IA faz exatamente isso, né? Mas como eu falei, a IA não faz com intenção. A IA não sofre intempéries de... Se tá chovendo ou tá sol, o artista se comporta diferente quando ele tá criando. A IA não, né? Se eu tô triste ou se eu tô feliz, se eu tô triste porque eu perdi a namorada, ou se eu tô feliz porque eu ganhei uma namorada, minha obra muda, né? Minha música muda, minha pintura muda, minhas cores mudam. A fase, né? As fases de Picasso, a fase cubista, a fase expressionista. Então, tudo tem... fator humano envolvido, né? A gente aprendeu a ver arte com olhos humanos e a arte é feita por humano. Então, eu acho que assim, eu discuto com alguns amigos nesse sentido. Eu acho que se cria uma lacuna nova de arte, que é a arte de IA, né? Que eu acho que ainda não é intencional. Você não pode pegar uma arte que a IA produziu sem ninguém falar. Olha, a IA cuspiu essa arte aqui, que legal, a IA que fez. Não existe isso. Sempre tem alguém humano por trás. Eu sempre uso, ao invés de IA, porque na escola também a gente dá aula de ética, né, e uso regular, uso profissional e legal da ferramenta. Então, a gente sempre fala assina, né, coloca que você fez com IA. Eu falei, não, coloca que você fez com H mais IA, porque eu não vou dar crédito para IA, sendo que fui eu que fiz, né? A intenção foi minha, fui eu que paguei a ferramenta, fui eu que aprendi, fui eu que penei. Então eu coloco H mais IA. Todas as obras que eu faço com IA, eu assino com human mais IA, ou humano mais IA. Ou criado por humano e executado, ou gerado por IA, né? Mas é isso, acho que a gente cria uma nova categoria. Eu tenho feito trabalhos hoje na agência, por exemplo, que eles não seriam feitos se fosse pela forma convencional, por conta de tempo ou de verba. Então, hoje a gente consegue fazer. Então, eu faço em menor tempo, em menor verba, mas eu não entrego um produto feito por humano. Eu entrego um produto com cara de IA. Ó, um vídeo de 30 segundos é feito com IA. Te atende? Não, me atende. Então, assim, é outra categoria. Eu não estou competindo aqui com quem fazia vídeo, porque o cara não ia ter a grana para pagar esse cara. E nem o tempo. Então, se cria uma nova categoria, quase que uma terceira categoria. Então, eu acho que, de forma natural, eu acho que a IA vai sendo incorporado no dia a dia, e a gente vai começar a entender que ela é uma nova categoria. O Photoshop foi uma nova categoria quando saiu, né, cara? Sim, ninguém usava Photoshop, as artes eram todas feitas na mão. Quando veio o Photoshop, putz, e agora? O cara tá usando o Photoshop. Ele tá roubando no jogo, porque... Então o Photoshop já veio meio que mexer um pouco com isso de mercado, tá? Mas eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Não, perfeito, cara. Perfeito. O fator humano, ele é essencial. E para mim, claro, tem ali as brigas ainda, né? Tá tirando um profissional que criava, hoje a IA consegue criar. Não é que ela consegue criar, né? Ela depende muito de quem tá do outro lado. Então eu acho que se ela é mal operada, né? Se a gente tem hoje, no meu caso, que eu trabalho com design e com criação, essa mesma IA for operada por um profissional que é mais pragmático, um profissional de marketing, que me contrataria para fazer, ele pode até acertar em algumas coisas que são muito básicas, mas ele não vai ter os inputs de ruptura, né? Os inputs que eu vou falar de chegar no limite, entender qual que é o limite e passar do limite, ele não vai saber. E eu sei operar. É como se eu tivesse usando a IA para medicar. Eu posso até descobrir um remédio para minha dor de cabeça, mas eu não vou saber como medicar. Então, se um médico estiver operando a mesma ferramenta que eu, mas com um olhar profissional, ele vai obter muito mais a ferramenta, né? Então, designer usando a ferramenta é uma coisa, médico usando a ferramenta é outra coisa, o mecânico usando a ferramenta é outra coisa, né? São as visões profissionais. Perfeito. Aproveitando que você tocou no assunto do marketing, você é diretor criativo da The Ideas. The Ideias, ela é um trocadilho. The Ideias mesmo? Tá. E de que forma é uma agência de publicidade, né, Rob? É isso mesmo? Isso, é de design certo, né? e publicidade, De que forma vocês integram a inteligência artificial nos processos de branding, design? E como que vocês conseguem manter a identidade das marcas nesse
ambiente de infinitas variações da IA? Duas Boa. perguntas em uma. Boa. Então, isso exige muito do profissional que está atrás. Então, assim, manter a identidade de uma marca que já foi construída, por exemplo. Então, quando é uma marca que já está construída, você tem que respeitar todos os policies que às vezes já está no manual deles de marca, que é um guia de marca. E então, isso é muito do que o design aprendeu na vida dele, que é olhar para isso e entender quais são ali as restrições, né? Você pode até submeter esse manual de marca para uma IA e falar, olha, tudo que eu vou conversar com você aqui, né, que a gente trabalha ela em nível mediano ali. A IA, eu falo que a IA não é o fim, a IA é o meio. A gente trabalha ela como a parte da produção, né? Nunca é a parte da entrega. Então a IA até respeita a identidade visual ou não. A gente na agência usa muito, como eu te falei, nessa parte criativa, brainstorming, né? Eu tenho alguns assistentes de design, por exemplo, que eu criei bots dentro do ChatGPT ou do Gemini, que me ajudam, às vezes, a olhar para uma coisa que eu não estou olhando, tá? Então, mas depende muito também de como que eu instruí esses assistentes. Eles são instruídos um pouco com o nosso DNA da agência, que é um DNA criativo, que é um DNA leve, que é um DNA mais descontraído. Então, o assistente me ajuda nesse sentido. Aí, como eu te falei, como o humano ele tem muita variação de humor, às vezes a gente não tá num dia bom e a IA ajuda a gente a lembrar de alguns pontos sobre briefing ou sobre o policy da marca que a gente não tá olhando, tá? Então, nesse sentido, a IA tem cooperado bastante. A IA tem ajudado bastante nos processos iniciais. A gente hoje não sai de uma folha em branco para criar, hoje a gente sai de estudos, né? A gente está numa reunião de brainstorming criativo, eu já tenho estudos que eu já estou mostrando. Se a gente fizer desse jeito, não fica bom. Então, descarta. Se a gente fizer desse jeito, fica legal. A gente já entra com um processo natural que a criação já está... Hoje a gente já tem... a gente não sai da folha em branco, a gente já numa própria reunião de briefing, enquanto a gente tem as ideias, a gente já está mostrando, então eu consigo fazer isso rapidamente e mostrar. E então eu falo, se a gente souber usar isso a nosso favor, ela agrega muito no processo criativo. Sempre se preocupando que ela pode ter um viés de muita influência, ela pode nos direcionar para um caminho que não é o nosso caminho natural. Ou seja, se eu brifar ela do mesmo jeito que um concorrente meu está brifando, então se a gente está participando de uma concorrência sobre a criação de uma marca, e eu brifo uma IA do mesmo jeito que meu concorrente brifa, o resultado vai ser o mesmo. Então eu tenho que colocar ali a minha experiência, né, o meu diferencial criativo para pedir que ela me ajude para que eu continue tendo o meu diferencial criativo, o meu jeito, o meu DNA criativo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando absorve uma ideia que a IA está trazendo, porque a gente tem que sempre ter em mente que ela está, como você mesmo falou, Diego, ela está pegando padrões, recombinando padrões e está trazendo um resultado baseado em padrões. Se o processo criativo questionar padrões e romper padrões e trazer uma coisa inovadora, né? Geralmente está associado à criatividade com a inovação, a gente tem que tomar muito cuidado com o padrão que ela traz pra gente. Mas é sempre bom olhar o que ela entende como padrão, pra gente até às vezes ter uma referência de como sair daquilo, né? O que eu preciso olhar para fazer diferente. Então, ela ajuda bastante nesse processo, ela corta bastante o caminho. E uma coisa que eu uso muito quando eu estou criando, eu peço para ela organizar para mim o processo de produção daquele trabalho. A gente sempre tem um conflito histórico de quem cria, que é mais utópico, com quem planeja, que é mais organizado, né? Então, por isso que funciona bem uma agência, você tem o planejador, né, e o criador. Hoje a gente está trabalhando de forma mais remota, de forma mais em hub, então tem os hubs criativos, os hubs produtivos. Hoje eu consigo fazer uma simulação de organização para mim. Eu falo, eu tenho um trabalho assim, eu tenho tanto tempo, eu tenho tanta verba, eu tenho essas questões prós, essas questões contras. Então, como que eu consigo aqui lidar com isso? O que você me sugere em termos de organização de tempo, entrega, tá? Uma coisa que ela nos ajuda bastante é formatar a conceituação para determinado tipo de cliente. Então, eu posso ter um cliente que é mais técnico, um cliente que é mais criativo, um cliente que é mais exigente, um cliente que é mais fácil de a gente tratar uma ideia criativa. A gente, então, consegue adaptar. Eu, quando vou montar uma apresentação e tenho ali o racional criativo, eu faço um racional criativo
customizado para cada tipo de cliente. Eu posso estar apresentando para uma equipe de vendas que tem uma ideia de números, né? Uma ideia de performance. Eu posso estar apresentando para uma equipe de marketing que tem uma ideia de branding. Posso estar apresentando para uma equipe de diretoria que já tem uma outra ideia mais generalista sobre todo o processo. Então, ela ajuda bastante a gente nessa definição também de linguagem de apresentação, tá? Então, resumidamente, ela entra na etapa criativa durante o brainstorming, né? Ela entra na etapa de organização para organizar a produção para a gente, e ela entra também no processo de finalização, às vezes para a gente criar algum elemento ou ampliar algum elemento, tá? Mas assim, como eu te falei, todo o processo criativo, ele é baseado em não apresentar IA pura. A gente tem dentro da agência essa norma, dentro da escola também, a IA pura não... Se apresentar uma IA pura, ela tem que ser discriminada como foi gerado por IA, no aplicativo tal, Midjourney, o Leonardo, né? Mas tudo que a gente tem a interferência humana, a gente ou combina com o cliente, eu estou usando IA nessa etapa, ou não estou usando nessa, mas geralmente ela não precisa porque ela está sendo integrada no processo, tá? E a relação dos clientes com a IA, Rob? Porque beleza, eu entendi perfeito, vocês basicamente integraram o IA em quase todas as etapas do processo de alguma forma para ajudar, para acelerar o potencial humano mesmo, né? Muito legal. Mas você já teve cliente que disse, não, eu não quero nada de IA no meu projeto, ou então que queria seguir por um caminho que é totalmente contra a tua visão ou contra a visão da ideias, né, da marca. Eu sempre fui curioso para isso, cara. Eu não sei se você já assistiu, tem uma série que para mim é uma das melhores séries já feitas, que é o Mad Men, que é sobre uma agência de publicidade dos anos 60 em Nova York e tal, né? Mad Men é de Madison Square, na verdade, daí, os homens da Madison, né? Que tem esse Aqui seria os Faria Limers, né? Faria Limers, seriam os Faria Limers, exatamente. E, cara, então eu tenho muita curiosidade sobre como funciona uma agência de publicidade e como que está se dando esse relacionamento de vocês agora com a introdução da IA. Se os clientes são a favor, se eles querem que use, se eles não querem, e se vocês já tiveram que recusar aí algum caminho que é contra a visão de vocês. Show. E como eu te falei, a gente está vivendo a transição, né? A gente ainda não tem nenhuma lei que regulamenta, então tem clientes que estão esperando leis que regulamentem para ter certeza. A gente trabalha praticamente com muita multinacional, só multinacional, né? E as multinacionais têm alguns policies globais sobre o uso da inteligência artificial. Então, vamos lá. Se a gente está envolvendo, por exemplo, pessoas... Eu tenho cliente que não pode fotografar criança, que é uma marca de cosmético, mas pela lei global eles não podem ter crianças no processo de fotografia. Mas já aceitaram que a gente fizesse com IA. Então, por exemplo, uma rede social precisou fazer imagens de criança, eles aceitaram a gente fazer com IA. Então, abriram essa exceção para IA para poder gerar uma criança. Porque dentro ali da restrição... não tinha nada que dissesse que não podia ser feito com IA. Então, eu tive essa experiência já. A gente trabalha também com clientes que fazem alimento, que são indústria de alimento. Então, se você está fazendo um tempero e quer mostrar uma comida, a gente consegue hoje, com o próprio Midjourney, resultados excelentes, muito naturais, mas eles não podem. Então, a gente tem que fotografar, por mais que não fique tão legal, né? Mas que a gente tenha o processo de fotografar alimento, ele é muito caro e você tem que trazer um profissional bom, um fotógrafo bom que conheça, você tem que ter uma câmera posicionada de uma forma, a iluminação é diferente, o preparo da comida é diferente, às vezes você não pode preparar comida natural, tem que ser uma comida... ela é preparada para não estragar rapidamente na luz, então você tem um ovo frio. Eu lembro de uma vez o McDonald's fez um comercial, porque a galera reclamava que o que via na imagem não era a mesma coisa que o produto que comprava. E eles mostraram, não, é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem que preparar isso para foto. Aí eles botavam os alimentos lá, aí tem que ajustar o tomate, o queijo para aparecer ali na foto, a fumacinha, daí tem que pintar o tomate com óleo especial para ele ficar mais vermelho, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? E assim, não é uma enganação, tipo assim, eles provaram que realmente tudo que tem lá é exatamente a mesma coisa que vai no seu sanduíche, mas ao mesmo tempo é montado de uma forma para parecer que é muito mais do que aquilo.
Exatamente, então. E eles não deixam usar. Então a gente, quando tem que fazer qualquer coisa, tem sempre que recorrer ao processo tradicional. Então, assim, os próprios clientes estão regulamentando para a gente ou direcionando os caminhos. É claro que quando você tem um orçamento feito com processo convencional e o tempo, e depois você fala para o cliente, tem alternativa de fazer com IA, o tempo e o custo, o cliente também se depara um pouco com uma situação meio assim, eu não posso, será que a gente não consegue usar aqui ou não? Então, aí a agência fala, melhor não. Por exemplo, eu trabalho com cosmético shampoo. Então, eu posso ter um shampoo para cabelos cacheados e não achar em banco de imagem ou não conseguir fazer uma modelo exatamente na posição com o cabelo lindo do jeito que eu quero. Consigo fazer com IA de forma perfeita. A ética é, eu posso usar isso no shampoo? A mulher existe? Ela nem existe, nem muito menos lavou o cabelo com aquele shampoo. Então eu estou fazendo uma propaganda enganosa. Mas, se você compra uma imagem de banco de imagem, a mulher também não lavou o cabelo com aquele shampoo. Perfeito. Se você Exato. contratar uma modelo profissional, ela vai lá fazer o cabelo no estúdio, vem maquiador, cabelo, ela também não lavou o cabelo com shampoo, né? Então, assim, a gente está vivendo ali uma coisa ética que, na via das dúvidas, não usa IA. Então, ainda É uma discussão longa, né, cara? É uma discussão longa, né? ainda é tolerável usar banco de imagem, ainda é tolerável, e é mais do que perfeito IA. usar uma modelo. Até porque você tem ali dentro uma empresa multinacional, ela tem uma cadeia de trabalho que ela fala, pô, eu paguei o profissional, paguei o fotógrafo, eu paguei a modelo. Mas você acha que isso vai mudar com o tempo? Eu acho. Eu acho que as empresas vão estar mais... Quando começar a perceber... Eu acho que o principal vantagem é o custo, né? Obviamente, porque você não precisa contratar uma modelo, você não precisa ter todo o trabalho de preparar uma modelo. Usando esse exemplo que você deu, né, do produto do shampoo. Mas pode ser de qualquer coisa. Porque ontem, por exemplo, tô aqui em São Paulo, estava conversando com alguns ouvintes, a gente se reuniu e ele estava falando, não, eu trabalho num lugar que tem um estúdio, eles estavam com 20 pessoas para gravar um comercial de esmalte. Então, assim, tinha uma modelo de mão, tinha não sei quem para fazer a maquiagem, tinha 20 pessoas, cara, para gravar um comercial de 30 segundos de alguém passando um esmalte. Não importa a marca. O que você poderia fazer na IA com um prompt, vamos ser honestos, tudo bem, aí tem a questão ética. Né? Mas eu acho que quando as pessoas começarem a perceber a diferença de custo, cara, é difícil algum empresário não querer, certo? É isso que vai diferenciar as empresas. Por exemplo, você pega uma empresa, vou ter o nome, como Natura. A Natura, ela dificilmente vai usar IA para alguma coisa, né? E quando usar, ela vai falar. Então, assim, o que vai diferenciar uma empresa de cosmético que hoje tem acesso, a gente está meio que democratizando. Existe essa discussão sobre a IA. A IA está democratizando algumas coisas que eram mais voltadas para quem tinha mais grana. Então, a própria comunicação, hoje você consegue fazer posts belíssimos, um aviso de fui almoçar pode ser uma coisa linda, pode ser uma obra de arte, né? Então, assim, a IA está democratizando isso. Só que, assim, você vai começar a segmentar as empresas, Banco Itaú, tô citando assim, nem são meu cliente, Natura, né? Você pega que não vão usar IA, e ao invés de colocar assim, eu usei IA, elas vão dizer, eu não usei IA, eu trabalhei com atores de verdade, trabalhei com modelos de verdade. Ou nós apoiamos os atores. Isso. Essa produção movimentou 30 profissionais para criar, que vai valorizar ainda mais a produção. Então, assim, existe essa ideia também da IA. A IA pode valorizar ainda mais um bom fotógrafo, um bom pintor. Pô, o que vai ser raro? Um cara que pinta quadro e vende uma obra dele bonita, que o cara vai passar a mão e fala, o cara fez com pincel e tinta, sabe? Não foi IA, né? Então, acho que esse é um movimento natural. É como existiu, como eu te falei, o Photoshop foi um grande divisor de águas, porque o cara fazia em Photoshop, então era um artista digital. Tinha um artista e o artista digital. Hoje tudo é meio que a mesma coisa. Mas ainda... Sabe que teve um concurso recente sobre de fotos de IA. Como tem o concurso de fotos anual com os fotógrafos lá de natureza, né? Então teve um de fotos de IA. E aí teve um cara que se inscreveu, mas ele era fotógrafo e ele colocou uma foto de verdade. E foi ele que ganhou. Olha só. Viu só? Né? Então, assim, o fator humano é ainda importante. E eu não tenho dúvida, cara, que isso assim, que você falou vai acontecer. Se você pensar que as máquinas fotográficas vão começar a
até o celular, tudo, até tecnologia, então a IA vai estar embutida na máquina. Quando você focar, ela vai ter um foco automático feito por IA. Ela vai ter uma correção automática. Então, a mesma foto que você fez por humano, por um fotógrafo, ela vai ter ali, em algum momento, o jeito com que a câmera processa a imagem, o jeito que a câmera grava a imagem no digital, a interpolação dos pixels, vai estar com a ajuda de IA. Como hoje o Photoshop tem IA, como a nossa Call tem IA, você consegue gerar aqui um relatório, né, um texto sobre tudo que a gente falou, fazer um resumo. Então, a gente vai ter que se acostumar com a IA, né? Como a gente acostumou com outras coisas, com a Alexa, com o Spotify, né? A gente vai acabar acostumando. Mas, assim, eu prego que a IA generativa criativa tem que ser tratada, gerada ou trabalhada por criativos, que estudam, né? Que tem uma bagagem, um background. Então, não desvalorizando quem não use, mas, assim, ela só vai ter um resultado melhor, como você falou do fotógrafo. Hoje, na própria escola lá pan-americana, os fotógrafos também usam IA em alguns momentos para corrigir uma cor, né? Mas todo o processo ali de controle da foto, da visão, ainda é feita por humano. Mas eles já estão, tudo está incorporando IA, né, em algum momento. Eu queria citar uma coisa que é interessante, né? Quando você falou da IA ser genérica, eu dou aula num curso que chama Design de Animação e Games. Então, hoje a IA cria personagens muito fácil. Se você colocar lá, eu quero um menino de boné e camiseta branca e calçãozinho vermelho, ele faz. De chinelo, faz perfeito. Eu quero um menininho ruivo, sai perfeito. Mas sai genérico. A gente fez uma experiência com os alunos e fala assim, agora pede para ele tampar colocar um óculos no menino. Pediram, colocou. Pede para tampar uma das lentes do óculos, para falar que o menino tá tratando do estrabismo. Ele já não conseguiu, mas conseguiu. Agora pede para ele colocar um band-aidinho aqui na haste do óculos, porque esse menino levado, ele quebrou várias vezes, ele emendou com um band-aid. Aí já não conseguiu. Eu falei, agora rasga o joelhinho e suja o joelhinho, que ele acabou de cair, que é levado, porque ele não enxerga direito, e caiu. Aí vai se perdendo, porque eu tô saindo do padrão. E é a falta de padrão que dá personalidade pro nosso personagem. Então, eu podia criar um elefante genérico, mas eu quero criar um elefante que tem uma flor aqui e que ele tem uma pinta cor-de-rosa aqui na bochecha, só em uma bochecha. A IA não vai fazer. Ela vai fazer algumas vezes certas, outras erradas, porque eu tô dando uma personalidade pro meu personagem que é minha, que é exclusiva, que é ela que vai me pontuar a minha animação ou o meu game. Se eu tiver com vários elefantinhos no meu game e um deles tiver com uma flor e com uma pintinha, eu sei que aquele é o meu personagem, os outros são genéricos. E a IA ainda trata tudo muito genericamente, né? Se você pede para ela gerar um elefante andando, um vídeo, ela vai fazer aquele elefante vindo de frente com a orelha abanando. Se eu falar, não quero o quê? Eu quero que o elefante com a orelha amarrada. Ela vai fazer, mas com grande dificuldade. Então, é essa quebra de limite que a gente propõe para os criativos, né? Puta, vai até o fim. Eu não vou dizer que daqui a alguns meses ela vai conseguir fazer, porque ela está muito rápida no aprendizado, né? E aí os criativos vão ter que descobrir alguma coisa que ela não vai fazer para poder exigir que ela faça, né? Então, toda vez que meus alunos falam assim, professor, não estou conseguindo fazer, eu falo, yes, né? Você está sendo criativo, porque se ela não está entendendo o que você está querendo, é porque você está aumentando o nível de exigência dela, né? Você não está pedindo... Tem um case meu de marketing que é assim, eu fui num cliente, ele queria um brinde barato para... Ele tem umas lojas, ele falou, eu quero um brinde barato para dar na minha loja para os clientes. Eu falo, pede aí pro ChatGPT. Aí ele escreveu isso, eu quero um brinde barato para dar minhas lojas para o cliente. Eu falei, quer ver que ele vai falar chaveiro, caneta? Dito e feito, chaveiro, caneta. Ele falou, não, mas eu não quero chaveiro, caneta. Eu falei, então você já pediu errado. Você tem que pedir, eu quero um brinde barato para a minha loja que não seja chaveiro e caneta. Então você já está subindo o nível da sua exigência, está fazendo a ferramenta se comportar. Opa, esse cara aqui não é o genérico, esse cara vai ter que ter um layer a mais aqui de profundidade. Então ela já vai buscar outras coisas. Então a primeira resposta que ela te der é a mais padrão possível. É que vai ter menos esforço de processamento, que é mais fácil para ela buscar os dados e compor, né? Então, para os meus alunos eu falo, não aceita a primeira resposta. A primeira resposta é o genérico, vai para... Exige, até chegar no limite que ele pira ali, ele alucina e não consegue te entregar mais nada. Eu até quero fazer umas perguntas, professor, aproveitando já que, né, Rob, que você é professor lá na Pan-Americana, mas antes, eu queria só lembrar a nossa audiência que o seu like,
sua inscrição no canal, as 5 estrelinhas no Spotify fazem toda a diferença pra gente. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho para vocês. E, por favor, deem um likezinho aqui, sigam-nos. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, onde vocês procurarem o IA Todo Dia, a gente tá lá. Pra gente é bem importante. E muito obrigado para vocês que já fazem isso. E, Rob, aproveitando, cara, suas redes sociais, por favor, reforce neste momento. Perfeito. Eu tô no Instagram, é roblop_experience, e no YouTube também é roblop_experience. Não é Roblox, né? Roblox chegou depois, eu sou o primeiro. É tudo junto, Roblop de Roberto Lopes, _experience, tá? E no LinkedIn eu tô como Roberto Lopes e Roblop entre parênteses, vocês vão me achar fácil também. Eu tenho 2 últimas perguntas, Perfeito. vou fazer uma de cada vez. Primeiro, eu queria saber como é que, como professor, como é que você orienta os alunos? Você já falou um pouco sobre isso, mas a usarem a tecnologia com consciência e não só como um atalho visual, por exemplo. E quais que são as etapas do processo criativo que você considera essenciais manter humanas? Pergunta excelente. Os meus alunos, eles são alunos mais jovens e é engraçado que os jovens estão chegando com uma resistência para a IA, né? Eu vejo que a IA está sendo mais usada por pessoas de 35 para cima, pela minha experiência, tá? Os jovens que chegam com 18, 20, 21, que já têm, pelo menos têm uma vontade de criar, eles estão ainda desenhando muito na mão, né? Eles estão escrevendo muito, e isso é essencial e fundamental, né? Então, a primeira coisa que eu falo para eles é assim, não deixe nunca de desenhar. É um processo que, se você parar, atrofia, né? Falar, né, que nem andar de bicicleta. Mas quanto mais você anda todo dia, melhor você fica, né? Então, é uma coisa que eu falo para eles. Eles chegam desenhando, eu falo, eu quero que vocês saiam daqui desenhando ainda, tá? Porque a IA pode te ajudar desde a colorir seu desenho, de dar novas posições do seu desenho, mas você precisa ainda do seu desenho, né? A IA não vai imitar seu traço, a não ser que você treine uma IA para imitar seu traço. Mas eu digo, qual que é a vantagem disso? Você está tirando a melhor parte né, que é mais lúdica, que ela não é sofrida a parte de desenhar, né? A parte sofrida é de entregar, né, de formatar. Mas a parte de criar não é tão sofrida. Então, a parte criativa, eu digo assim, até pra gente pedir, né? Quando eu falo, a IA, ela te tira da página em branco, você começa pelo menos com alguma coisa. Mas se você não souber direcionar, se você não tiver um objetivo, você vai para a direção que ela te conduzir, e não ela vem para a direção que você está querendo conduzir ela. Então, é muito importante você dirigir a IA. Então, o processo criativo, a consciência criativa, o processo de intenção, né? O seu objetivo é muito importante. Então, objetivar é uma coisa que o humano tem que ter. A IA não vai objetivar para você. Então, o que a IA pode te ajudar nesse primeiro processo é a reunir referências. O que antes a gente fazia procurando no Pinterest ou no Google Imagens para achar referências, ou em livro, hoje a IA te ajuda muito. Mas ainda a escolha é sua, a seleção é sua, a curadoria é sua, você pode pegar as referências que a IA te trouxe e fazer uma curadoria. Então, o objetivo e a escolha é humano, tá? É humana. Depois a IA no processo vai te ajudar a trazer variações sobre alguma coisa que você já tem estabelecido. Objetivei, estabeleci que é isso que eu quero. E que variações que eu posso ter nisso, né? Eu uso uma técnica que eu tenho ensino para os alunos, que chama SWOT, que é SWOT, que são as forças, as fraquezas, né, as oportunidades e as ameaças que você tem em cada coisa. Então, eu uso bastante isso. A partir do momento que eu chego numa ideia ou numa formatação visual de alguma coisa, eu passo por esse SWOT. Eu falo para ela, analisa isso com o método SWOT, me monta uma tabelinha, eu quero saber o que tem de forte aqui para esse cliente, porque o que é forte para esse pode não ser para o outro. Então, o meu cliente é assim, ou o meu cliente, ou a pessoa que eu vou entregar isso, ou que eu estou fazendo, é desse jeito, o objetivo é esse, o objetivo é lucrar ou não, o objetivo é atrair, o objetivo é, sei lá, você põe o objetivo e pede para analisar. Então ele vai te dizer assim, o material que você fez está muito legal isso por causa disso, não está legal isso por conta disso, qual que é a oportunidade? Se você melhorar, você aumenta aqui ou muda ali. Então, é um bate-bola que você faz com a IA de uma forma técnica. A gente ainda está nesse processo criativo na forma lúdica. Quando você está na forma lúdica,
quanto mais você se distancia do técnico, né, das barreiras que estão te amarrando, mais você pula as barreiras, né? Mas você consegue extrapolar os limites. Só que tem uma hora que você tem que pôr isso para o factível, tem que pôr para o real, né? Consigo produzir isso que eu criei? Não consigo. Então, para não ter esse choque, quando você chegar lá para a parte produtiva e falar, putz, isso é caro, isso demora, isso não dá, isso não existe, você tem hoje um processo onde você faz um bate-bola com a IA e você já formata a sua criatividade. Quando você entrega para a produção, aquilo já está formatado para o tempo que você tem, para o prazo ou para a verba que você tem. Então, essa análise SWOT dentro dos seus objetivos, eu estou achando fundamental e é uma coisa que eu não tinha antes, tá? Então, dentro do nosso processo, está sendo muito útil. Mas ainda, Diego, como você falou, né? O que o humano não pode deixar de fazer é praticamente nada. O que a gente hoje só deixa de fazer, eu vou ser bem sincero, eu às vezes... Criação de ícone. Eu já criei todo o mote da peça, já tenho o logotipo, a identidade visual, as cores, tudo. Eu preciso criar 5 ícones para dizer lá, dermatologicamente testado, produto resistente ao calor, não molha ou não desbota. Então, eu com o meu logo, com o meu paleta de cores, com o meu mote criativo, eu consigo gerar 5 ícones que conversam com tudo aquilo. Então, a intenção criativa é minha, a paleta é minha, o logo é meu, então o resultado do ícone é meu também. Eu só deixei de desenhar, mas eu chegaria naquilo. Então, isso eu posso falar, isso você pode falar, porque a IA nem participou disso, ela só desenhou, mas eu dei o traço, eu dei a cor, eu dei o jeito, eu dei o estilo, eu dei tudo para ela. Então, ela criou. Fala também. Então, esses processozinhos que às vezes tomavam tempo de fazer, que são mais mecânicos, a IA faz pra gente. Agora, todo o processo criativo a gente tem que controlar, né? Eu falo para os meus alunos que a IA é um canhão chegando. Então, o que você se põe na frente daquele canhão? O que você faz? Você fica com uma bandeirinha? Não, ela vai passar por cima. Agora, você pode entrar, abrir a escotilha, entrar lá dentro, lutar, piloto, sair dirigindo, que nem Indiana Jones. Então, a gente tem que ser meio isso. Meio Indiana Jones dirigindo o canhão. Essa aqui vai para lá, vai para cá. Então, o canhão é meu. Então... Se eu quero matar as pessoas, eu mato. Se eu quero desviar, é o que a gente tem que fazer, né? Como meus alunos, eu falo, eticamente você tem que controlar, não matar as pessoas, não demitir as pessoas, né? O que você puder controlar ainda, então você tem uma rede de pessoas que estão chegando no mercado, estão se formando, os caras que têm um sonho de vida inteira. Pô, eu já tô com 57, então o meu sonho de ser desenhista, criativo, ilustrador, arquiteto, já, graças a Deus... eu consegui, mas tem gente que está chegando agora no mercado, tá, com o olho brilhando, fala, olha, eu quero ser designer, quero ser criativo, quero ser ilustrador, animador, e se depara com uma IA roubando, né, o emprego de todo mundo, então isso é meio assustador. Então, a gente na escola, e eu também, quando eu tenho a oportunidade de fazer meus cursos ou palestras, eu falo isso. A IA não é para você fugir dela, é para você entender como ela funciona e usar a seu favor. Então, o seu sonho continua sendo, você vai buscar seu objetivo, só que você tem agora uma ferramenta a mais ali, né? Você vai brigar por isso. Então, você vai tentar fazer o que a IA não faz, você vai tentar usar os seus defeitos, né? Os seus sentimentos que você acha que não interferem, tem que interferir na sua criação, porque a IA não tem isso, e você tem que ter uma criação, um resultado diferente do que ela está te trazendo, né? Do que ela te traria, por exemplo. Então, aí que você ganha dela, nesse sentido, tá? Perfeito. Tendo a consciência que o que a gente tem de resultado com a IA generativa é H mais IA, né? Se não for um prompt preguiçoso, que eu falo, se não faz uma casinha com um solzinho, né? A gente também tem o desenho preguiçoso. As pessoas, você fala, faz uma casinha com solzinho, ela vai fazer a casinha com solzinho preguiçosa também, sabe? Então, a gente tem que fugir disso. Exato. Legal, cara. Pô, Rob, eu quero fazer uma última pergunta, mas eu já quero te agradecer, cara, por ter participado aqui. Mas a minha pergunta é bem objetiva, cara. O que você achou da última trilogia Star Wars, cara? Eu achei muito ruim, cara. Eu fiquei tão decepcionado. E você, como me parece ser um fã de longa data, eu queria saber se você compartilha ou não. E tá tudo bem se não compartilhar da mesma opinião que eu, tá? Cara, eu acho que é uma opinião meio geral pros críticos, ou pelo menos pros fãs antigos, né? Eu vivi Star Wars 77, eu tinha 10 anos, eu fui no cinema, fiquei na fila, né? A gente só descobriu que ia ter o 2 muitos meses depois. A gente acabou um e falou, acabou, é isso.
quando saiu vai ter o 2, a gente ficou, o que será que vai acontecer? Começou o boato que o Darth Vader podia ser pai do Luke, ou que tinha matado o pai do Luke, enfim. Então a gente vivenciou um pouco isso em tempo real, né? Eu tentei, com a trilogia nova, ter a mesma expectativa. Eu tentei falei, não vou nem ver teaser, não vou ver spoiler, não vou ver nada. Vou ver no cinema. Cara, e... sabe o que eu acho que faltou? Faltou um pouco daquela coisa mambeme, da coisa roots, da coisa que é a coisa Han Solo. A coisa começou a ficar muito produzida, muito. Eu falei, pô, mas os caras na trilogia que seria anterior tem mais recursos do que tinha naquela, porque era uma galáxia meio destruída, meio ruínas, né? Sim. E aquilo era legal no Star Wars, né, cara? E quando você começa a ver umas coisas... eu não sei, eu tenho aqui, depois eu até te mostro, depois eu, com a câmera, os meus bonequinhos. Eu coleciono a trilogia antiga, tudo que tento comprar, porque também colecionador é assim, se você não tiver um critério, você vai comprar tudo que tem, você se lasca, né? E ferrou, né, cara? Porque Star Wars tem coisa pra caralho. Então, e aí eu comecei a... eu tenho algumas coisas da trilogia nova, mas não tenho muita coisa, não. Então tem uma outra coisa que eu gosto, mas a maioria eu não gosto, não. Tu assistiu a última série que saiu na Disney? Que saiu a segunda temporada agora? Eu até esqueci o nome. Não é Andrômeda. Não, cara. Porra, Andoran? Não. Não assisti. Eu assisti o que tinha passado antes, né? Do Obi-Wan. E o Kenobi lá, tinha assistido. Eu gostei, mas eu achei também muito feito em estúdio. Não tinha a grandeza que precisava. Fizeram porcarias como aquele filme do Han Solo lá. Uma porcaria depois. Verdade. Né? Cara, é saudoso, é nostálgico, mas assim, tem coisa que não dá pra esticar muito, né? Se você estica muito... Andor é o nome da série. Mas eu vou te recomendar essa, cara, porque pra mim... eu tenho os bonequinhos aqui dela, depois eu... Foi o melhor produto Star Wars desde a trilogia clássica. Legal, você tem um Andor aí, pô. Eu tenho um Andor, eu tenho a outra... Cassian Andor. Não tá aqui, Eu preciso arrumar muito legal, cara. Muito legal. Mas assim, vamos deixar isso para um episódio onde a gente pode falar só sobre isso. Eu gosto muito de Beatles, gosto muito de Star Wars, então eu tenho coisas de colecionáveis de tudo aqui. Legal demais, cara. Gostei muito do teu quadro aí. Esse quadro eu que fiz, sabia? Eu fiz para colocar. Sério, eu morava cara? Numa casa que eu tinha um escritório num lugar que tinha um teto rebaixado e não tinha luz em cima, então eu ia colocar no teto isso. Eu tinha feito esse adesivo para colar no teto. Depois eu mudei para apartamento, não tinha mais um teto disponível, eu colei na parede. Mas legal demais. Eu ampliei todas as naves, tudo foi bem louco fazer. Massa pra caramba. Cara, obrigado, Rob, valeu mais uma vez. Prazer te receber aqui, cara, você tá sempre convidado quando quiser voltar. Pra gente, eu tinha uma lista com várias perguntas, não chegamos nem na metade. Poxa. Mas não tem problema, foi muito, muito legal. Acho que a gente pode fazer mais uma aí no futuro, com certeza, adoraria. Obrigado, galera, obrigado por nos ouvirem, obrigado por curtir o canal, não esquece de dar o like aqui, o joinha, isso faz toda a diferença pra gente. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Obrigado, tchau.